Bora lá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago conteúdos pra vocês todos os dias aqui no YouTube, sempre falando do nosso Ceará, o mais querido time do estado. E hoje vamos falar um pouco dessa rodada 26, o que é que a gente tem que olhar, observar para que a rodada seja boa pro nosso Vozão. E ela até já começou boa, tá? Então vamos falar do jogo que aconteceu ontem. Vamos trazer notícias para vocês, porque tem jogadores se integrando ao elenco do Ceará. Também tem jogador que deixou o elenco, que voltou para a capital cearense. Então nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre o nosso Vozão. Cuida! Fala, turma, sejam bem-vindos aqui ao canal Gigante Alvinegro. Papoca o dedo no like, se inscreve no canal, deixa o teu hype, compartilha o vídeo nos grupos do Ceará e ajuda o Gigante a chegar cada vez mais longe em cada vez mais torcedores do nosso Vozão. Lembrando que nós estamos rumo aos 2.800 inscritos, faltam apenas 6. E eu garanto que nesse vídeo aqui vocês vão se inscrever pra gente chegar nessa marca. Eu conto com vocês. Turma, vamos conversar um pouquinho, né? Eu quero trazer a tabela do Ceará fora de casa, porque houve uma mudança e a tabela do Ceará fora de casa, após a vitória contra o São Paulo, o Ceará hoje é o 7º melhor visitante, né? É um time que faz muita raiva, é algo que eu escuto de jornalistas, de torcedores de outros times. O Ceará é um time muito chato de se enfrentar. E agora a tabela está mostrando essa realidade, né? O Ceará hoje tem a 7ª melhor campanha, mesma pontuação ganha por Bragantino, por Bahia, por Corinthians fora de casa, né? E com isso, o Ceará consegue se consolidar ali naquela briga mais no meio da tabela, né? Se afastando cada vez mais de qualquer possibilidade de rebaixamento. Ontem saiu até um estudo da UFMG que o Ceará tem apenas 4% de chance de rebaixamento, uma coisa assim. Então, estamos cada vez mais consolidados no Campeonato Brasileiro, né? Falando em tabela, falando em campeonato, vamos falar da rodada, né? Que iniciou ontem com um empate em 0-0 entre Atlético Mineiro e Juventude, né? Nós teremos hoje mais 6 partidas, né? Vai ter Palmeiras e Vasco, aqui é bom que o Palmeiras ganhe. Mirassol e Bragantino, aqui também é bom que o Mirassol ganhe. Fluminense e Sport, aqui tanto faz. Tanto faz. Internacional e Corinthians, aqui o empate é o melhor resultado, do mesmo jeito que Santos e Grêmio, o melhor resultado também é o empate pra gente, né? A gente tem que pensar no nosso, pensar na gente, e o melhor resultado para essas partidas aqui seriam empates. Esses são jogos que acontecem hoje pra gente ficar de olho aí pro campeonato do Ceará. O Ceará que tem uma campanha hoje melhor do que tinha no primeiro turno, né? Nas 6 primeiras partidas, no primeiro turno nós tivemos 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No segundo turno nós temos agora 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, justamente aquela que a gente não queria, né? Aquela pro Juventude. Então nós poderíamos estar com uma campanha ainda melhor, porque aquele gol do Juventude no final da partida acabou deixando muita gente com raiva. E também, se a gente pegar um pouquinho, aquela partida contra o Bahia a gente também merecia vencer, né? Então nós estaríamos muito melhor nessa tabela se conseguisse conquistar esses resultados. Mas é jogo a jogo, é evoluindo sempre. A equipe do técnico Léo Condé vem mostrando muita capacidade no Campeonato Brasileiro, né? E os próximos 5 jogos do Ceará, na minha visão, eles são determinantes. Porque são, a maioria deles, confrontos diretos e que o Ceará precisa fazer muitos pontos. Nós vamos ter amanhã a partida contra o Vitória, no domingo contra o Santos, isso antes da data FIFA. Eu quero 6 pontos. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, mas eu quero 6 pontos. São 2 partidas muito plausíveis da gente conquistar esses pontos. Muito mesmo. Então o Ceará tem que ir forte para conquistar esses resultados. Depois da data FIFA, nós vamos ter a partida contra o Sport. E por mais que a gente tenha dificuldade de ganhar lá na Ilha da Fantasia, nós precisamos ir lá e buscar um resultado positivo. Dentro de casa contra o Botafogo, na fase atual do Botafogo, e olha, eu vou dizer, tá? Se nessas 2 partidas que vai ter agora o Botafogo não vencer,
existe a grande possibilidade deles terem mais uma demissão de técnico. Eu não duvido que aconteça. Então, é bom ficar de olho nesse Botafogo aí, o que é que eles vão entregar contra a gente nessa partida. E depois do Botafogo a gente tem o Galo, fora de casa, que mostra que a gente pode chegar lá e buscar um resultado também. Então aqui, de 15 pontos em disputa, o Ceará tem que buscar pelo menos 10. Na minha visão, pelo menos 10 pontos a gente tem que buscar aqui. Porque depois do Galo, já vem, se eu não me engano, o Clássico Rei. Então a gente tem que ficar de olho nessas partidas. A gente precisa vencer. Vamos aqui. O Ailon e o Lucas Lima se uniram à delegação do Ceará lá em Salvador. Né? O elenco alvinegro já se encontra na capital baiana. E já treina hoje, se eu não me engano, no CT do Bahia, né? Vou até trazer imagens aqui ao vivo, ao vivão do Ceará. Ontem eles treinaram pela manhã ainda em São Paulo, tá aqui as imagens do treino. Que o Zanocelo, que o Vina, o nosso Portuga, Sobral. Eles treinaram ontem lá, pela manhã. E já desembarcaram à noite em Salvador. Que o Pedro Henrique... Pedro Henrique não, né? Ex-Corinthians. Baia, Rodriguinho, William Machado, Galeano aqui, Bruno Ferreira. E quem retorna à capital cearense é o Dieguinho. Dieguinho está suspenso para a partida contra o Vitória e retorna para a capital cearense para fazer os trabalhos aqui mesmo na capital. E falando em ex-Corinthians, eu vou trazer esse videozinho que eu fiz lá no meu Instagram e eu faço um convite para vocês, tá? Vão lá no meu Instagram, me sigam, Gigante Alvinegro 1914. Vou colocar bem grande aqui para vocês na tela. Vão lá. Tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Só clicar que você vai ser redirecionado para o Instagram. Segue a gente. Estamos chegando nos 1000 seguidores lá no Instagram. Eu produzo muito conteúdo para lá. Esse conteúdo de vídeo mais curto. Sempre tem resenha, análises, palpites. Então vai lá no meu Instagram. Segue a gente lá, que eu tô trazendo bastante conteúdo para vocês também. E se você gosta do TikTok, também tem o TikTok do Gigante Alvinegro. Vai lá, que os vídeos eu também solto lá na plataforma do TikTok, tá bom? Vamos ver aqui o que eu falei dessa situação que a ESPN causou. Vamos ver aqui. Opa. Sem áudio não dá, Vai. Galera, vocês sabem dizer se o Ceará contratou algum jogador novo chamado ex-Corinthians? Porque eu tô aqui com a página do clube aberta, procurando e eu não achei. E lá no site da ESPN tá dizendo que ex-Corinthians sai do banco para decidir em Morumbi vazio e impõe quarta derrota seguida do São Paulo. O negócio é que, quem é ex-Corinthians? Eu não conheço esse jogador, vocês conhecem? Vocês sabem quem é ex-Corinthians? Porque eu não sei. Até onde eu sei, o Ceará venceu o São Paulo lá no Morumbi. O Pedro Henrique saiu do banco. Até onde eu sei, o nome dele não é ex-Corinthians. E o que é que o Corinthians tem a ver com a vitória do Ceará ontem no Morumbi? Aí eu vou perguntar pra você, fã de esporte, como diz a ESPN, o que é que custa você fazer uma matéria e falar: Ceará vai bem e vence o Morumbi, ou vence o São Paulo em pleno Morumbi. Ceará impõe primeira vitória no Morumbi da história no Campeonato Brasileiro. Cara, tem tanta manchete pra vocês usarem, aí vocês vão me meter ex-Corinthians sai do banco. Pera aí, cara. Vamos trabalhar direito, vamos fazer jornalismo de verdade, cara. Pelo amor de Deus. Eu não sei quem é ex-Corinthians, vocês sabem? Se vocês souberem quem é ex-Corinthians, deixa o like no vídeo e compartilha, pelo amor de Deus. E aí, você conhece esse jogador ex-Corinthians? Porque segundo o próprio clube, lá no site tem dizendo que o nome do jogador é Pedro Henrique. Mas a ESPN fez questão de colocar que ex-Corinthians saiu do banco. Por que será que esse jornalismo mal feito é feito sempre lá na turminha do Sudeste, hein? Impressionante, cara, impressionante. Mas tá aí, né? Aí o Ceará, novamente, olhei aqui no meu site e o nome do autor do gol é Pedro Henrique. E o novamente é porque lá em 2022 aconteceu a mesma coisa. Quando o Mendoza decidiu
contra o Palmeiras, a manchete era: ex-Corinthians decide contra o Palmeiras. Coincidência? Acho que não! Pois é. Infelizmente é lamentável, tá? Quem apita? Matheus Candansan apita a partida entre Vitória e Ceará lá no Barradão. Auxiliado por Fernanda Andréa Gomes Antunes e Miguel Catânio Ribeiro da Costa. O VAR é de Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Agora observando a arbitragem do time colorido, meu amigo. Os cabas pegar Anderson Daronco e Wagner Hillway no mesmo combo é muito azar, viu? Ave Maria, tomara que se acabe é tudo. Ave Maria. E o último conteúdo que eu vou trazer pra vocês aqui, galera, é um videozinho lá do Thiago Minhoca, lá na página do Nordeste 45 Minutos, que ele fala sobre a disputa do Ceará agora no campeonato, né? O que é que o Ceará deve almejar no campeonato. Também tem uma fala do Cássio Zirpoli nesse vídeo. Vamos ver aqui o que eles falam. Poderá ser, e aí vamos ver esses dois jogos ainda até a pausa para a data FIFA, o jogo na quinta-feira em Salvador contra o Vitória e o jogo contra o Santos, para possivelmente mudar talvez até qual campeonato o Ceará poderá disputar, porque há uma margem para isso. Você enfrentar o Vitória e você enfrentar o Santos nesse momento é bem acessível nesse momento. Eu vejo que o Ceará fizer 4 pontos, o Ceará pode brigar numa parte de cima da tabela. Claro que ainda tem aquela sequência que todo mundo sabe que o Ceará termina o campeonato com a pior sequência possível, né? Que é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Mas esse cenário... E eu ainda acrescento o Mirassol nessa sequência, tá? Não se esqueçam de Mirassol fora de casa. É os 4 líderes, meu amigo. É Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Os 4 líderes do campeonato é a sequência final do Ceará. Tem que estar tudo resolvido até a 34ª rodada. Agora, com esse resultado positivo diante do São Paulo, se conseguir aproveitar bem esses próximos 2 jogos, eu vejo que o Ceará pode até, a partir de agora, pensar um pouco mais acima. Não relaxar no campeonato, quem sabe fazer sua melhor campanha nos pontos corridos. De 71 para cá, que tem um nível de competitividade maior, o Ceará tem uma campanha entre os 10, que é o 7º lugar em 1985. Então, se o Ceará consegue finalmente esse G10, não só dos pontos corridos, seria um G10 de pontos corridos, mas um G10 que o clube, de uma forma geral, não alcança há 40 anos. E essa campanha, ela tem uma solidez que pode finalmente acabar um tabu. Será que tem que ter muito cuidado? Fala do pessoal do 45 Minutos. Realmente é muito importante que a gente consiga acabar com esse tabu, né, de só ficar no máximo na 11ª colocação, como aconteceu na temporada 20 e na temporada 21. Então, é muito importante que a gente consiga realmente, cara, esse crescimento, sabe, assim, mostrar essa força de conseguir ficar lá no G10, fazer um campeonato mais sólido, com mais força. O Ceará merece, a torcida merece. E nós vamos lotar o Castelão no domingo, eu tenho certeza. Principalmente se vier uma vitória amanhã contra o Vitória lá no Barradão. Então, turma, no mais é isso, agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Deixa o teu like, deixa o teu hype, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!